Nossa conversa. De volta com o nosso Jornal da Cidade. E a partir de agora, eu tenho a alegria de receber aqui na bancada do Jornal da Cidade, Dr. Reginaldo Freitas Júnior, ele que é médico, diretor do Instituto Santos Dumont. Dr. Reginaldo, bom dia, seja muito bem-vindo à 94 FM. Muito bom dia, Ana, muito bom dia, Fran, e muito bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Doutor Reginaldo, a temática que hoje a gente aborda é sobre a relação das gestantes com a Covid-19. Já passamos de 40 mulheres grávidas que morreram vítimas da doença. Qual é o efeito da Covid-19 para as grávidas, doutor Reginaldo? Ana, essa é uma pergunta que não consegue ter uma resposta única. Então, existe sim uma associação, uma vulnerabilidade biológica maior das mulheres grávidas e das puérperas, né, das mulheres que pariram. A gente, nesse caso, está considerando que pariram até 45 dias. Em relação a maior morbidade, maior gravidade da doença e maior risco de admissão em UTI, maior risco de intubação e, consequentemente, maior risco de morte por Covid. Mas essa situação específica que vivenciamos agora, ela não se relaciona exclusivamente com a Covid. Ela também se relaciona com uma questão que o nosso país e o nosso estado já vem tentando, né, enfrentar há algumas décadas, que é a própria estruturação da nossa rede de cuidados à maternidade, né, ao pré-natal, ao parto e ao período depois do parto, que nós chamamos de puerpério, para garantir o que a gente chama de maternidade segura. Hoje eu percebi que o programa tem uma pauta, né, que Sim. prioriza as mulheres, e é muito importante que os nossos cidadãos e as nossas cidadãs entendam que a maternidade segura também é um direito, né? É um direito que precisa ser garantido à nossa população. E quando a gente conversava antes da entrevista, você me perguntava e eu falava que a Covid, na verdade, ela está expondo essa situação de uma forma muito mais aguda. Mas esse é um problema que já enfrentamos há algumas décadas. Doutor Reginaldo, a mulher grávida que contrai Covid, ela tem um risco maior de ir a óbito do que uma mulher, do que se ela não estivesse grávida? Sim, sim. Existem algumas alterações que são fisiológicas, né, fazem parte das alterações normais de uma gravidez na mulher, que de certa forma, em relação à Covid, que é uma doença que tem um potencial inflamatório, um potencial de alteração, por exemplo, do sistema de coagulação do sangue, se tornam fatores de risco. Então, é verdade, nós precisamos entender as mulheres grávidas e as mulheres paridas como um grupo de maior vulnerabilidade para a Covid-19 e por isso elas são merecedoras de uma atenção muito especial em relação à prevenção, à vacinação, ao cuidado, né? Em relação, por exemplo, como você está discutindo agora, está na pauta, né? O afastamento do trabalho para essas trabalhadoras grávidas, né? Como isso é importante, como isso é uma medida que de verdade pode reduzir essa, eu posso chamar até de tragédia, Ana, me dê licença de usar essa palavra, que é o fato da gente já ter no primeiro semestre no Rio Grande do Norte 41 óbitos. A gente chama de óbitos maternos, ou mortes maternas, que são essas mortes relacionadas à gravidez, ao parto e ao puerpério, associadas à Covid-19. E nesse contexto, quando uma mulher grávida, ela adquire a doença, doutor Reginaldo, o procedimento médico, o protocolo de medicamentos ou de atenção é diferente de uma pessoa que não está grávida e que adquire a doença? Em termos, em algumas coisas sim, em outras o que muda é esse perfil o que muda principalmente, que não é só isso que muda, mas para o nosso ouvinte, eu acho que a informação mais importante é que esse perfil de vigilância, né, e de atenção em relação a quando internar, a quando acessar medidas ventilatórias, a quando, por exemplo, pensar na possibilidade da admissão da UTI, por exemplo, quando pensar na possibilidade da intubação, isso muda. A gente, na verdade, em relação à mulher grávida, a gente comentava sobre o aprendizado, né? O aprendizado ao longo desse caminho, né? Que haja aprendizados. E uma das coisas que, olhando pelo retrovisor, nós percebemos que poderíamos ter feito diferente é esse entendimento, dessa necessidade eu vou usar a palavra agilidade, de uma maior agilidade em relação ao cuidado da mulher grávida com Covid. A gente conversa com o doutor Reginaldo Freitas Júnior, ele que é diretor do Instituto Santos Dumont. Doutor Reginaldo, o parto de a gente está lidando com a mulher gestante que adquiriu Covid,
ficou boa depois. Mas, e quando a mulher está grávida e a necessidade, já não está no final da gestação, e a necessidade é daquele parto, ela estando com Covid ou de um parto prematuro com a mulher com Covid, como é que acontece? Isso é uma excelente pergunta. Nós temos percebido, vou começar pela segunda parte da pergunta, né? Quase 40% dessas situações que envolvem Covid-19 e gravidez tem determinado a interrupção prematura da gravidez, tem determinado o parto prematuro, porque a doença tem um componente inflamatório muito forte e isso, historicamente, né, a medicina já conhece, que é um dos fatores de risco para a prematuridade. E em relação aos procedimentos do parto especificamente, a grande pergunta que precisa ser respondida na tomada dessa decisão é se existem situações que comprometam a suficiência da placenta, que comprometam a oxigenação do bebê, por exemplo, para que a gente possa decidir o melhor momento da resolução da gravidez. Então essa é uma pergunta que atormenta, né, todos os obstetras e todos os serviços de atenção à maternidade em relação à gravidez, é quando decidir pela interrupção. O que tem acontecido é que muitos de nós, vou usar a primeira pessoa do plural, diante dessa dificuldade de, às vezes, inclusive oferecer os cuidados que a gente entende que seriam os ideais, termina resolvendo mesmo pela interrupção da gestação, na tentativa de oferecer melhores resultados à mãe e ao bebê. O bebê de uma mulher que está com Covid, ou seja, fez o parto, o bebê nasceu, ele adquire Covid ou ele vem já imunizado? Como é que acontece? A literatura ainda não tem essas respostas dessa forma. A gente percebeu que existe, né, no ano passado se conseguiu documentar um percentual em torno de 5% do que a gente chama de transmissão vertical, que é essa passagem da doença para o bebê por meio da placenta, e que muitos recém-nascidos no próprio pós-nascimento já se contaminam, né, e apresentam uma doença que é um pouco mais arrastada do que a própria doença que se observava nas crianças, né. Entretanto, uma pergunta que passa muito pela cabeça das grávidas e a gente responde ela com muita frequência, diferente do que aconteceu, por exemplo, com a síndrome congênita do Zika, o Zika vírus, a gente ainda não reconheceu um padrão de malformação fetal, por exemplo, associado à Covid-19. O maior comprometimento diz respeito à função placentária, à dificuldade que a placenta pós-Covid passa a ter de garantir para o bebê a alimentação, a nutrição e a oxigenação adequadas, né? Doutor Reginaldo Freitas Júnior, e a vacina? O senhor já estava aqui quando a gente falava sobre a vacina, e eu pergunto sobre a vacina nesse contexto de que nós tivemos algumas contra-informações, mulheres que vacinaram, acho que foi com a Pfizer, que aí disse, não, depois que quando tiver o bebê é que pode voltar com a segunda dose. Como é que o senhor vem acompanhando? Qual a orientação que o senhor traz sobre a questão da vacinação para as mulheres grávidas? Tanto a Câmara Técnica Estadual quanto a do Ministério da Saúde estão muito atentos, né, à questão da vacinação das grávidas agora, justamente porque esses números ruins, eles não são um privilégio potiguar, eles estão refletindo um cenário nacional, e esse, na verdade, é o grande argumento para se contrapor aos questionamentos sobre a vacinação na gravidez. Então, se você me perguntar hoje qual seria o meu maior sonho, era que todas as mulheres grávidas, independente da idade, independente de haver ou não associação com comorbidades e fatores de risco, estivessem vacinadas. E é por isso que, nesse momento, o próprio Ministério há pouco tempo lança mais uma nota técnica falando, por exemplo, da intercambiabilidade de vacinas, né? Que era uma coisa que está muito na discussão. E é justamente essa a exceção que o Ministério aponta na nota técnica, na possibilidade da intercambiabilidade da vacina para a mulher grávida, numa expressão muito clara de como esse grupo precisa ser encarado como prioritário e como merecedor de atenção especial em relação à vacinação. Então, a minha resposta é sim, eu acho que a mulher grávida deve se vacinar para a Covid. As evidências, elas mudam, é verdade. Eu entendo demais a cabeça do cidadão que questiona como é que hoje diz uma coisa, amanhã diz outra, o intervalo era 3 semanas, passa para 4. Entendo demais essa angústia. Um medo muito grande, né, doutor Reginaldo? Não causa só no cidadão, causa em todos nós, né? Claro. Causa em nós profissionais de saúde também.
Mas o que eu acho importante que seja amplamente divulgado é que, respeitando essas evidências, sendo mais generoso com esse entendimento de que as coisas vão mudando, de que, eu digo sempre, Ana, que a ciência, se ela não se permitir negar, ela não avança. Então, é muito importante que a gente tenha essa humildade de olhar pelo retrovisor, reconhecer erros, ver onde nós falhamos na estratégia, ver o que pode ser melhorado e que o cidadão seja generoso com a ciência em relação a isso, entendendo que ela está, sim, a favor da vida e que, respeitando essas evidências, as orientações que têm sido muito prudentes, né, em relação a esses comitês, que as grávidas sejam vacinadas. Essa eu acho que essa é a mensagem central. As grávidas devem ser vacinadas. Doutor Reginaldo, a gente com a Covid-19 sempre foi estabelecida a questão dos grupos com comorbidades. As pessoas com comorbidades têm um risco maior. Os percentuais de risco das mulheres com comorbidade e grávidas são os mesmos das mulheres que não estão grávidas? Excelente. Eu tenho esse dado aqui, Ana. Se você me permitir, claro, eu posso compartilhar com você, para eu não falhar com a verdade. E aproveito para agradecer ao Comitê Estadual de Redução da Mortalidade Materna e ao setor de vigilância da CESAP, que tem feito um trabalho muito bonito de atenção a isso, né? É uma equipe técnica que está muito atenta a isso e eu estou muito grato em ver isso acontecer na atual gestão da CESAP. Então, por exemplo, em relação à associação com comorbidades, a gente tem que a grande maioria dessas gestantes tinham a obesidade associada como fator de risco. O segundo grupo era realmente o diabetes, empatado com a asma. O terceiro grupo, o que a gente chama de doença, de pré-eclâmpsia, que é uma doença hipertensiva que é específica da gravidez. E o quarto grupo seriam as mulheres que têm doença cardiovascular crônica. Esse é o perfil de comorbidade das mulheres que morreram no nosso estado em função da Covid-19 associadas à gravidez, ao parto ou ao puerpério. A gente conversa com o doutor Reginaldo Freitas Júnior, ele que é diretor do Instituto Santos Dumont. Doutor Reginaldo, o senhor falou rapidamente sobre a Zika em um contexto, mas eu queria voltar a esse assunto da Zika para a gente sair um pouquinho da Covid-19. Por quê? Porque os números das chamadas arboviroses, eles estão começando a crescer. Zika é um deles e a gente sabe que os efeitos que a Zika traz para as mulheres grávidas e, sobretudo, para os bebês. Como é que o senhor vem acompanhando isso? O senhor tem registrado? Como é que o senhor analisa, doutor Reginaldo? Sim. Nós acompanhamos isso muito de perto. O Anita Garibaldi tem uma clínica específica, é uma clínica de neurodesenvolvimento que acompanha essas crianças com microcefalia secundárias à síndrome congênita do Zika. E essas crianças, na verdade, têm enfrentado um perfil de complicações, né, que se agrava. A gente tem alguns avanços. Há pouco tempo a gente conseguiu, por exemplo, concluir uma pesquisa que investigava uma condição chamada bexiga neurogênica, intestino neurogênico, que são complicações nas funções, no fazer xixi, no fazer cocô dessas crianças. Mas, apesar da gente não ter tido casos novos e a gente não estar acompanhando novos casos de microcefalia secundários à síndrome congênita do Zika, mas digamos assim, o legado de doença, o legado de tristeza que essa arbovirose deixou entre nós, ele permanece. E fico feliz de você trazer visibilidade a esse assunto novamente, porque essa é a maior queixa dessas mães, né? Quem convive com elas, quem atende elas, quem cuida das crianças delas, ouve com muita frequência essa sensação de que parece que isso acabou, parece que isso ficou no passado e que isso não é mais um problema de saúde pública, quando na verdade continua sendo. Então, é muito importante que tenhamos essa consciência. Se a grávida, de uma forma geral, é merecedora de mais cuidado em relação a todas as doenças infecciosas, no nosso contexto, eu acho que o Zika continua sendo uma ameaça. Embora, como eu falei, a gente não tem tido casos novos de microcefalia. A gente chama de síndrome congênita do Zika, porque a microcefalia é um desses componentes. Infelizmente, Ana, não quero confundir a cabeça do nosso ouvinte, mas há muitas outras morbidades associadas à transmissão vertical do Zika vírus.
Doutor Reginaldo, o senhor falou sobre maternidade segura há pouco tempo. Eu queria voltar a esse assunto para o que é maternidade segura? Até uma curiosidade para que a gente possa, e nesse contexto de maternidade segura, obviamente, a gente entrar na questão da mortalidade de grávidas num contexto geral. O que é maternidade segura? Excelente, Ana. Essa pergunta, eu espero que a grande audiência da Rádio Cidade faça ela ecoar, né, nas mentes e nos corações dos cidadãos e das cidadãs de uma forma geral, porque a maternidade segura, ela precisa ser entendida como uma causa a ser abraçada por toda a sociedade, uma sociedade que não é capaz de garantir às suas mulheres o direito, por exemplo, o primeiro item, de escolher quando engravidar. Então, é muito importante que na evolução da nossa cidadania, as nossas mulheres possam optar quando engravidar. É a mulher que decide quando ela deve engravidar. Não é o Estado que deve ditar se a mulher é engravida ou não. Não é o serviço de saúde. É a mulher. E aí, decidir se aquele momento é um momento oportuno ou não da gravidez. Se for, como planejar uma gravidez de forma segura. Se não for, como ter acesso à anticoncepção com continuidade, com garantia, respeitando as suas convicções, respeitando o seu entendimento, respeitando o seu desejo. Então, o planejamento reprodutivo é o primeiro item da maternidade segura. É o direito de escolher quando engravidez, no seu momento, no seu tempo de vida, no seu tempo de trabalho, no seu tempo de relacionamento. Esse é o primeiro ponto. O segundo é a garantia da atenção pré-natal. Então, eu vou pedir licença aos colegas que me ouvem, mas eu encaro o pré-natal como o modelo mais bonito de medicina preventiva. Então, se você me questionar sobre um exemplo prático de medicina preventiva, de prevenção em medicina, o item número 1 da minha lista é o pré-natal. Então, é um momento onde a gente rastreia o risco, a gente identifica as possibilidades de complicação, a gente intervém. É um momento riquíssimo de educação e saúde. No nosso país e na nossa realidade também potiguar, muitas vezes é o primeiro momento, é o primeiro contato de uma mulher com o sistema de saúde. Você acredita? É o primeiro no pré-natal. Muitas vezes é a primeira vez que aquela mulher vem para o sistema de saúde, é quando ela engravida. Então, essa é uma oportunidade riquíssima de educação em saúde. Todo ato médico, ele está revestido de um papel educacional muito forte e também de um papel de fomento da cidadania. Então, prevenção do câncer de colo, prevenção do câncer de mama, orientação sobre as infecções de transmissão sexual, a ideia, né, do planejamento da próxima gravidez, tudo isso pode acontecer durante o pré-natal. Afora, obviamente, o cuidado especificamente com a saúde da mãe e do bebê. O terceiro ponto da maternidade segura é o parto seguro, é o acesso ao parto. A gente ainda tem no SUS um desafio a ser vencido, que é a vinculação das gestantes com a unidade de referência para parir. Então, isso é um dispositivo legal, a gente tem isso no papel há muito tempo, dizendo que durante o pré-natal a gestante precisa saber aonde ela vai parir e ser vinculada a esse serviço. Inclusive conhecendo esse serviço antes, fazendo visita, conhecendo a sala de parto, perdendo um pouco o medo da ambiência, conhecendo a equipe. Isso é realidade em pouquíssimos cenários no nosso país. E no nosso dia a dia, o que mais vemos são as gestantes ainda em 2021 peregrinarem em busca de um lugar para parir, um leito para parir. E garantir o acesso ao parto seguro, e aí o parto seguro entra um outro item, que é o parto baseado nas melhores evidências disponíveis. Então, oferecer a essa gestante as práticas que a literatura já reconhece como sendo vantajosas para a maternidade segura. O alívio da dor, métodos não farmacológicos. Quando a gente está falando de alívio da dor, a gente não está falando só de anestesia ou analgesia de parto, a gente está falando de alternativas que diminuam a dor no trabalho de parto, que não precisam necessariamente ser remédio. Então, os lugares, né, as maternidades devem, de forma ideal, oferecer esse tipo de cuidado. A liberdade, Ana, da mulher se movimentar do jeito que ela quer durante o trabalho de parto, a liberdade de se alimentar, de ingerir líquidos, a liberdade, sobretudo, de parir na posição que ela acha mais confortável para ela. Então, quando você me pergunta o que é maternidade segura, entre outras coisas, é colocar a mulher no protagonismo do parir. É a mulher
a protagonista do parir. Quando uma mulher me pergunta: doutor, o senhor faz o meu parto? Não, eu não faço o seu parto. Você faz o seu parto. É você quem faz o seu parto. Eu assisto, eu auxilio, eu ajudo o seu parto, mas é você quem faz o seu parto. E por fim, o acesso ao cuidado puerperal, né? O cuidado com a gravidez não se encerra no parto. Veja o que a Covid está ensinando para a gente, né? Um contingente grande. No Rio Grande do Norte, 35% das mulheres que morreram associadas à Covid morreram no puerpério. Nesse período que didaticamente ele vai até 42 dias, mas para os efeitos das estatísticas da Covid no mundo todo, a gente está contando como sendo até 45 dias depois do parto. E aí esse é um período onde a mulher continua sendo merecedora de atenção especial. Ela continua, por exemplo, precisando da visita domiciliar, porque agora ela tem mais dificuldade de sair de casa, ela tem o neném, ela tem a limitação. Então o sistema de saúde, por exemplo, deveria, né, garantir essa consulta puerperal nesse intervalo. Complicações como, por exemplo, as tromboses, os fenômenos tromboembólicos são muito mais comuns no puerpério do que na gestação. Então esse conceito de maternidade segura, que é um conceito internacionalmente defendido pela Organização Mundial de Saúde, ele abrange todas essas dimensões. E ele abrange mais uma, que é a questão da igualdade de gênero, não é? Das questões de gênero. Ele tá perpassado por isso. Então, quando você olha para uma sociedade e percebe que ela não garante a maternidade segura, a primeira pergunta que a gente deve fazer para essa sociedade é: que lugar você dá à mulher na sua sociedade? E eu de verdade acredito que essa garantia de direito, ela é central para o desenvolvimento social. Então, o desenvolvimento de uma sociedade, ele passa pela centralidade do papel da mulher nessa sociedade. Então, eu gostaria muito de que esse fosse um direito garantido a todas as brasileiras. Doutor Reginaldo, qual é a relação da mortalidade materna com a ausência de pré-natal ou com o pré-natal falho no sistema público? Fortíssima, Ana, fortíssima. Então, realmente ainda existe essa lacuna. De forma ideal, as mulheres deveriam ter a garantia de no mínimo 6 consultas do pré-natal. E eu vou além de ter a garantia de no mínimo 6 consultas do pré-natal, elas deveriam ter a garantia de 6 consultas de qualidade no pré-natal, onde o registro das alterações mais comuns, por exemplo, o controle pressórico, o controle da pressão arterial, o controle do ganho de peso, o rastreamento do diabetes gestacional, tudo isso acontecesse de forma ideal no pré-natal. E uma das coisas que mais nos traz tristeza é que durante a pandemia, principalmente no ano passado, principalmente em 2020, uma quantidade muito grande de serviços obstétricos interromperam os seus ambulatórios de pré-natal e os seus ambulatórios de planejamento reprodutivo. Então, numa época onde as mulheres estavam com medo de engravidar, onde elas precisavam de orientação se podiam ou não, como eu falei, esse é um direito da mulher. Você não tem direito de uma mulher, por exemplo, que tem uma idade avançada e que está fazendo um tratamento de reprodução humana para engravidar e que tem o tempo como algoz, dizer a ela: não, você agora não engravidará. Porque 1 ano de espera para ela pode significar não engravidar mais. Para uma mulher mais jovem, uma mulher que não tem dificuldade de engravidar, ela pode dizer: olha, esse momento é um momento, como a gente conversava antes, a gente tem muito mais perguntas do que respostas, e talvez seja mais prudente que você espere um pouco mais de respostas antes da sua decisão. Mas essa é uma decisão da mulher. Então, interromper o planejamento familiar, como ele é mais conhecido, né? E interromper o pré-natal foram 2 fatores que certamente contribuíram para a desvinculação das gestantes com esses serviços e para esse cenário tão desolador, né? Em 2020 nós tivemos 14 óbitos. Os números se inverteram de posição em 2021. O 4 passou para frente e tivemos 41 só até o dia. O nosso levantamento vai só até o dia 20 de julho, Ana. Então, no primeiro semestre de 2021, nós tivemos praticamente o triplo de óbitos que tivemos durante todo o ano de 2020. Então, esse alerta, e eu agradeço imensamente o espaço que você está oferecendo à Rádio Cidade, a sensibilidade de pautar esse assunto e de fazer isso chegar
nos ouvidos, né? Eu espero que não só nos ouvidos, como eu falei, nos ouvidos, na mente e no coração dos ouvintes da Rádio Cidade, é que realmente essa informação precisa ser divulgada, não como uma estratégia de terrorismo, vamos aterrorizar as mulheres grávidas, e meu Deus, escutei na Rádio Cidade que o número triplicou e por isso, não é isso. Acho que a mensagem que fica é a mensagem de vida, é a mensagem de prevenção, a mensagem de que para essa situação, prevenir de verdade é o melhor remédio. Doutor Reginaldo, a presença das chamadas variantes, ela de alguma forma representa uma ameaça maior para as grávidas e as mulheres no puerpério? Ou seja, a gente tem falado muito sobre a variante Delta, variante Alfa, a variante Gama, essas variantes, elas representam uma ameaça maior do que se elas adquirissem uma Covid sem uma variante Delta, por exemplo? Nessa situação, elas se equiparam à população geral. Então, assim, essa mesma dúvida a gente tem em relação à população geral, a preocupação ela é maior, então isso na gestante tem um raciocínio análogo. O que parece ter acontecido, a própria CESAP coloca isso para a gente, é que nesse primeiro semestre de 2021, essa parece não ser a resposta para o incremento do número de casos de morte materna. Nos parece, né, a CESAP compartilha esse entendimento que está muito mais relacionado com a hiperexposição das gestantes. E aí pode ser que algum ouvinte ache até tolo eu falar isso no rádio, mas, por exemplo, está na hora da gente de novo dizer às gestantes, olha, o chá de bebê deve voltar a ser virtual, o chá revelação deve voltar a ser virtual, né? A exposição que aconteceu com as festas de final de ano, com o veraneio, ela certamente contribuiu para isso, Ana, porque pagou muito caro. Pagamos um preço muito caro. Então, o mês de maio, por exemplo, que historicamente a gente celebra o mês das mães, foi o nosso mês de pico de morte materna. Tivemos 11 óbitos no mês de maio. As coisas só começaram a melhorar em junho, justamente quando a gente conseguiu avançar na vacinação. Tem um ouvinte nosso chamado Josenilson Araújo. Ele pergunta o seguinte: doutor Reginaldo, essas mulheres morreram de Covid ou com Covid? Ou seja, a pergunta dele é o seguinte: se essas mulheres morreram depois de elas já tinham superado a Covid e foram de complicações pós-doença, ou elas estavam, na hora que elas faleceram, elas estavam com a doença? A maioria delas, Josenilson, perdão, a maioria delas morreu com a Covid. Então, assim, a associação da Covid e gravidez, um dado, Josenilson, que preocupa demais a gente no Brasil, é que 1 a cada 5 dessas mulheres não conseguiu admissão da UTI. Então veja que, se você parar para analisar esse dado com a lupa, você vai ver que isso reflete acesso a cuidado de saúde, isso reflete acesso à possibilidade de cura. Apesar de no Rio Grande do Norte a gente ter tido um número muito maior de óbitos, mas aqui esse perfil foi um pouco melhor. Então, a grande maioria das nossas gestantes, elas tiveram sim acesso a cuidados de saúde, elas conseguiram vaga na UTI, elas foram entubadas, mas isso não reflete a realidade do Brasil. Então, no Brasil, 1 a cada 5 grávidas ou puérperas que morreram em função da Covid-19 não conseguiram internação. E mais ou menos 33% delas não tiveram acesso à intubação. Então isso é um dado que, se você coloca uma lupa e começa a esmiuçar o porquê disso acontecer, você vai encontrar uma lacuna, né, na garantia da assistência. Doutor Reginaldo Freitas Júnior, diretor do Instituto Santos Dumont, muito obrigada. Alegria recebê-lo aqui no Jornal da Cidade. Que o senhor tenha um excelente dia. Ana, você também, mais uma vez, gratidão por esse espaço, gratidão